Olá, então, alunos de Conversão 2, mais uma aula sobre máquinas síncronas. Na aula de hoje nós vamos então falar sobre a teoria de polos salientes, certo? Hoje também nós vamos já adiantar e fazer também uma aula sobre a máquina de ímãs permanentes, né? Então serão 2 vídeos. E no vídeo da aula de máquina de ímãs permanentes a gente também vai ter um outro vídeo depois sobre os ensaios na máquina síncrona. Daí a gente fecha todas as aulas de máquina síncrona. Então, agora um vídeo sobre teoria de polos salientes, depois a gente vai ter um vídeo sobre a máquina síncrona de ímãs permanentes, e aí serão 2 vídeos, um vídeo esses com as notas de aula e outro vídeo referente a uma aula que eu dei semestre passado, que foi gravada, e daí essa aula sobre a máquina síncrona de ímãs permanentes também vai estar à disposição. E por último, nós teremos um vídeo sobre os ensaios, né, e aplicações também em geral da máquina síncrona, beleza? Então, teoria de polos salientes, a máquina síncrona, né? Existe a máquina síncrona de polos lisos, que a gente estudou na última aula, e a máquina síncrona de polos salientes. A máquina síncrona de polos salientes, ela tem saliências no rotor, né? Porque a gente sempre assume que o campo da máquina síncrona está no rotor. Não precisa, não é obrigatório tá, mas sim, ninguém vai passar toda a potência da máquina síncrona, né, pelo rotor, seria colocar armadura lá. Se eu posso colocar armadura no instalador, que é muito mais fácil, né? Então, a máquina de polos salientes, ela vai ter um enrolamento de rotor, como vocês podem observar aqui, né? E o caminho, né, do fluxo de rotor, a tendência é que ele faça assim, né? Então, esse caminho, né, do fluxo de rotor, ele tem menor relutância, né? Mas à medida que a máquina vai girando, vai mudando, né? Porque ele tem uma região com maior relutância, né? Então, a gente... Deixa eu voltar essas linhas aqui, que são muitas linhas. Mas nesse caminho, então, o fluxo que normalmente se espalharia igualmente em toda parte, né? Ele vai evitar passar por aqui, evitar passar por essa região de maior relutância. Ele vai passar, vai, tem que fazer, ele é obrigado a passar, porque tem várias fases, enfim. Mas o fato de a gente ter esse tipo de relutância, né? Vocês já estudaram isso, né? A gente tem até um vídeo, um dos com a maior resolução, visualização desse canalzinho aqui do YouTube, que é o exercício 3.8 do BIM, né? Que estuda um pouco sobre a máquina de polos salientes. E lá a gente já viu, né? Que as indutâncias próprias, elas também vão depender da posição, né? Tanto as indutâncias mútuas quanto as indutâncias próprias vão depender da posição, porque aqui ele vai gerar um torque de relutância, certo? Mas, a título de tratamento da máquina, né, a gente não vai olhar tanto para os aspectos mecânicos, a gente vai olhar mais para os aspectos elétricos. E aí, essa maior relutância, né, nessa região que está em quadratura com a região do fluxo principal, ela tem menor reatância. A reatância associada a essa relutância mais alta a gente vai chamar de XQ. Então, vamos lembrar, né? Relutância é a dificuldade de passagem de fluxo. Reatância é a reação do elemento indutivo à excitação por frequência elétrica. Tá? São coisas semelhantes, o nome é similar, né? Mas são coisas bem diferentes. Um é quase o inverso da outra. E existe também, então, essa reatância de quadratura, XQ. Né? E também existe o eixo direto, que é o caminho principal de passagem do fluxo de campo. O eixo direto é o eixo D, né? Ele tem menor relutância e, consequentemente, maior reatância. Né? Então, ele tem a reatância XD, certo? Bem, um dos maiores problemas, então, para a máquina de polos salientes, né, na análise da máquina de polos salientes, é o fato de que as indutâncias próprias dependem da posição instantânea. Indutâncias próprias dependem da posição instantânea do rotor. Então, assim, quando a gente está acostumado a lidar com problemas de circuito elétrico, a gente não coloca um teto no meio do circuito. Né? A gente não lida com problema de teta, indutância variando, enfim. Então, existe uma teoria, né, desenvolvida, ou pelo menos consolidada, por Park em 1929, né? Na verdade, Park generalizou essa teoria, é uma teoria mais antiga, né? Uma teoria da década dos anos 1800 ainda, que foi consolidada em 1929 com Park, depois teve outros que ainda avançaram na teoria do Park, que é a teoria dos eixos girantes de Q. Né? Então, o que acontece? Coloca-se, né, uma transformação de coordenada, uma mudança de base. Isso vocês devem ter aprendido em álgebra linear. Né? Mudança de base. A gente vai aplicar uma mudança de base na base das indutâncias e de todas as variáveis, na verdade. Né? Aí,
o que acontece? A gente define esses dois eixos, a gente projeta esses dois eixos todas as fases. Então, fase de estator, fase de rotor. E esse eixo, tá? Na máquina síncrona, a gente confere que ele vai girar com posição θr. Então, como eu giro esse eixo, né, na mesma posição de rotor, o que acontece? Eu estou projetando as indutâncias e os fluxos e as correntes e as tensões no, no rotor. Eu estou projetando. Estou fazendo uma transformação de coordenadas. Né? E com essa transformação de coordenadas, eu deixo todas as indutâncias independente de θ. Tá? O FITS, na seleção no apêndice C, ele traz, pelo menos se não a dedução, né, mas ele explica como é que isso funciona melhor. Tá? Eu não vou deduzir isso aqui porque dá um trabalho deduzir essa independência. Tá? Não é tão difícil, até tem alguns livros que dizem que é fácil ver que, né? Mas, assim, não é tão fácil. É aquelas contas lá de cosseno e seno que a gente já fez aos montes no início da matéria e mostram que se a gente projetar as indutâncias nesses eixos, elas vão ser constantes em relação à posição. Só que daí, se eu projeto indutância, eu tenho que projetar todas as variáveis para fazer sentido o que eu estou fazendo. Eu tenho que mudar a coordenada de todas as variáveis, né? Então, eu acabo também transformando o sistema trifásico, né? E, na verdade, aqui a gente deixa de trabalhar com um sistema monofásico. O modelo dessa máquina, vocês vão ver que é um modelo bifásico, né? Eu transformo o modelo trifásico como um todo, né? Não só o modelo monofásico, que a gente estava trabalhando com a máquina de polos lisos, em um modelo bifásico. Um modelo com duas fases, fase D e fase Q, né? E aí eu consigo, né, tratar desse problema dos polos salientes, usando a teoria dos eixos de Q. Basicamente, então, o que é essa teoria? É eu fixar dois eixos no rotor, um eixo direto e um eixo de quadratura, né? Girar esses eixos junto com o rotor na mesma velocidade e posição do rotor e projetar todas as minhas variáveis, inclusive as indutâncias, nesses eixos. Fazendo isso, eu crio uma corrente IQ, uma corrente ID, uma tensão ID, uma tensão VD, uma indutância LD e uma indutância LQ, que se transformam numa reatância XQ e uma reatância XD constantes, que não dependem da posição. Certo? O BIM também traz a prova dessa independência no capítulo 5 do BIM. Tá? Ele traz bem detalhadamente toda a prova. Né? A transformação daqui, essa projeção, né? essa projeção nos eixos daqui, ela é uma transformação de mudança de base. Tá? A transformação direta é essa daqui. Aí eu tenho que aplicar aquelas equações das indutâncias, aplicar aquelas equações das tensões, das correntes, e aí a gente chega certinho em VD e VQ, certo? A gente não aplica, a gente não vai fazer essa conta, a gente vai assumir o resultado dessa conta, certo? Então, para isso, né, o resultado vai chegar em relações fasoriais. Aqui o diagrama fasorial é muito importante. Vamos tentar entender essa loucura que é esse diagrama fasorial, certo? Bem, então a minha tensão de referência sempre é VA, certo? Tensão VA. Ela tensão tem fase zero, certo? A minha tensão induzida EAF, ela sempre está no eixo de quadratura. Por quê? Porque o fluxo do campo está no eixo direto. O fluxo do campo está no eixo direto. Então, a minha tensão induzida, ela vai estar a 90 graus de distância, né, do eixo direto. Aí tem transformações daqui que colocam 90 graus para trás, tem transformação daqui que colocam 90 graus para frente, depende se é motor ou gerador, tá? Mas independentemente disso, né, isso vai surgir naturalmente no eixo, na nossa, nas nossas análises, né? Algumas vezes vão para trás, outras vezes vão para frente. Bem, mas sempre vai parar no eixo de quadratura, eixo Q. Então, o eixo D vai estar 90 graus para trás do eixo de quadratura, certo? Então, o eixo Q 90 graus aqui, eixo Q 90 graus para trás, considerando o sentido de gerador. Considerando isso, então, depois, a gente vai ter como projetar tanto a tensão, né, VA no eixo Q, como a tensão VD no eixo D. Né? Se eu projeto VA em D, eu vou ter VD. Se eu projeto VA em Q, eu tenho VQ. Mesma coisa a minha corrente IA. Eu posso pautar para φ positivo, φ negativo, enfim, aqui é só uma... Mas eu posso projetar no eixo D, eu tenho ID, posso projetar no eixo Q, eu tenho IQ. Certo?
Delta continua sendo o ângulo entre VA e EF, φ continua sendo o ângulo entre VA e IA, certo? E aí tem algumas relações, né? Primeiro, a relação geral, né, é essa daqui. IAF é igual ao fasor VA mais JXD e D. D fasor, tá, pessoal? D fasor, porque esse D aqui ele tem um ângulo em relação a VA e o Q também tem um ângulo em relação a VA, que vai ser delta, né? Mais JQ, mais JXQ e Q, fasor também, mais RA e A. Normalmente o R a gente despreza, né? Mas essa basicamente é a relação que a gente tem. Relação bifásica, né? Que inclusive usa a fase A, né? Mas, enfim, das nossas da tensão induzida na fase A, certo? E aí, existem algumas outras relações, por exemplo, VD é igual a JXQ e Q. Onde é que a gente chega nessa relação? Né? Que VD, se vocês olharem aqui, ele vai estar no mesmo eixo que ID, certo? Então, se eu multiplicar ID por XD, por JXD, ID, na verdade, desculpem, é VQ, né? Não, IQ, né? Então, se eu multiplicar IQ por JXD e D, IQ está aqui, J vai relacionar ela 90 graus para cá. E vai escalar ela com XQ. Tal forma que ela vai ficar igual, né? Aqui está o VD, em termos de... ela vai aparecer aqui, ó. E vai ser igual ao próprio VD. Então, VD é igual a JXQ e Q. Então, troca a letrinha, ó. Troca a letrinha. Beleza? Como elas são no mesmo eixo, né, eu posso tirar a relação fasorial e ter uma relação escalar direta, né, VD igual a XQ e Q. O VQ é uma análise similar. No VQ, o que acontece? Eu tenho aqui EAF e eu tenho VQ. Né? Então, se eu pegar o ID e multiplicar por... Ele está aqui. Se eu multiplicar o ID por JXD, vai estar aqui. JXD, na mesma direção de VQ. Então, o JXD e D vai ser exatamente essa diferença que falta para EAF. Então, se eu tiver VQ mais JXD e D, eu tenho EAF. Se eu passar para o outro lado, né, eu tenho que VQ é igual a EAF menos JXD e D. Tudo fasorial, mas como tudo vai ficar no mesmo eixo que o eixo Q, eu posso transformar numa relação escalar, que vira uma nova reta, né, como se fosse a reta real, né? Mas aí no caso é a reta Q, assim como ali é a reta D, certo? Além disso, eu posso projetar direto, né? Até tem uma relação que eu não coloquei aqui que é importante, que VD é igual a VA vezes o seno de delta, né? E VQ é igual a VA cosseno de delta, né? Porque é a própria projeção no eixo D e Q, né? No eixo Q tem delta, no eixo Q não tem delta. No caso de ID e de Q, eu uso o seno de delta menos φ e cosseno de delta menos φ, certo? Bem, o FITS, ele utiliza um vetor auxiliar na resolução dos problemas para achar o delta. Não é obrigatório usar esse caminho, tá? Mas um caminho que o FITS apresenta é um caminho usando esse vetor auxiliar IAF'. O que é esse vetor auxiliar? Ele é VA mais RA IA mais JXQ IA. Ele é parecido com o IAF, mas ele é menor que IAF, sempre é menor que IAF. Mas ele sempre está na mesma direção que o IAF, tá? O FITS, assim, no fim de transição só tira isso do nada, né, e assume que isso é verdade. Então esse vetor ele vai aparecer aqui, ó, esse vetor roxo aqui. Esse daqui é o vetor no eixo, né? Esse daqui é o vetor EF', tá? Esse vetor EF', ele é como é que ele chega nessa relação, né? Bem, IA é igual a ID mais IQ, chapéu. JIA é igual a JID mais IQ e JXQIA é igual a JXQID mais IQ, né? Que é sempre menor do que JXQIQ mais XD e D, porque XD é menor que XQ, certo?
Então, ele substitui essa relação aqui, né, lá no, nessa, nessa relação. Verifica sempre menor, mas ele vai manter a direção, porque você fez exatamente o mesmo procedimento que você faz para chegar no... Então, você consegue manter esse XQIA, né? E você vai cair no eixo Q, né? Ele continua caindo no eixo Q. Não vai passar. Você pega o IA e a reatância de quadratura vai levar ele exatamente para o eixo do EAF, né? Só que ele vai ser menor do que o EAF de verdade. Outra forma, né, de obter o delta, e para que serve isso? Né? Porque daí você consegue encontrar o delta, né? Porque você não precisa de IDIQ, você só precisa de IA. Né? XQ é conhecido, então você acaba não precisando do IVA também, então você acha o delta, né, que é muito importante, porque daí você, com o delta deriva todas as variáveis, né, sem precisar ter alguma variável dq antes, previamente. Né? Uma outra forma de achar o delta é usando as relações fasoriais. Então, a gente sabe que VD é igual a VA seno de delta, que ele é igual também a XQ cosseno de delta menos Φ. Percebam que, a partir daqui, ó, não existe nenhuma variável dq. Todas as variáveis são em termos de VA e A que a gente conhece. Então, a gente tem que manipular essas relações trigonométricas de forma a encontrar, né, uma expressão isolada para o delta. Então, a gente pode abrir esse cosseno de delta menos Φ, ele vai ficar cosseno da diferença, né? E depois a gente pode dividir tudo por cosseno de delta, porque aqui a gente tem seno e cosseno de delta, né? Se a gente divide por cosseno de delta, isso aqui fica 1, e esses aqui vão virar tangentes de delta. Tangente de delta, todo o resto não depende de delta, né? Então a gente isola a tangente de delta aqui, e a gente chega na relação de tangente de delta, né? Que é a relação também de como a gente pode achar o delta sem precisar tanto do vetor auxiliar quanto de outras relações que dependem de IQ. Então, vamos fazer o exemplo 5.15, tá? Do FITS da sétima edição. Não é o mesmo na sexta, mas esse eu tinha conseguido pegar na sétima, então ele tem os dados da sétima edição. Basicamente, o que ele fala, né? A gente tem um gerador de polos salientes com xd igual a 1 PU, xq igual a 0,6 PU. A potência que ele está fornecendo para a rede é de 1 PU. O cosseno é 0,8 indutivo, VA é 1 PU, IA é 1 PU, RA é 1 PU e ele quer saber quanto que é IF. Basicamente. Então, dá um monte de informações para a gente descobrir quem é o EF. Bem, como o fator de potência é 0,8 indutivo, né, o cosseno de φ vai ser cosseno de 0,8 e φ vai ser menos 36,9 indutivo, certo? Bem, então o IA vai ser igual a 1, né, que é 1 PU, com um ângulo de menos 36,9. Aí o delta, né, a gente pode determinar usando a fórmula da tangente da menos 1. O FITS não traz essa fórmula, tá? Ele sempre usa o vetor auxiliar, mas em muitos casos é mais direto dessa fórmula. Bem, então o delta vai ser igual a tangente da menos 1 de xQIA cosseno φ, VA menos xQIA seno φ. Né? Então, o cosseno φ é 0,8, o seno φ é menos 0,6 nesse caso, né? Tem que tomar cuidado porque ele vai ser menos 0,6, sendo de menos 36,9. E aí a gente chega num delta de 19,4, né, maior que zero, é um gerador, então, conforme a teoria, está certo. Alternativamente, dá de se usar o EAF, linha, né? Então a gente vê que fazendo VA mais JXQIA, resolvendo essa equação complexa, a gente chega que o ângulo vai dar 19,6, bem próximo de 19,4, né? Aí vem tudo questão de arredondamento nesse ângulo, beleza? Aí o delta é maior que zero, então ele é um gerador também. Assume que delta é 19,4. E aí a gente tem que delta menos φ vai ser igual a 19,4 menos 36,9 vai dar 56,3. Certo? Então, posso calcular o ID e o IQ. Né? Então, o ID vai dar 0,832 PU e o IQ é 0,55 PU, né? Usando a relação que a gente tinha visto antes. E o ID fasor, né, o ângulo, né, do ID é sempre 90 menos delta. Porque se a gente for olhar aqui, delta é o ângulo entre VA e IQ. E no caso a nossa referência é VA, certo? Então, o eixo D com o eixo Q estão 90 graus defasados. Então, se eu tenho 90 entre D e Q, e eu tenho delta entre a referência e Q, então, o ângulo é 90 menos delta. Então, o ângulo de D vai ser menos 70,6.
E o ângulo de aqui é o próprio delta, vai ser 19,4. E aí, para calcular o EF é fácil, né? Só usar aquela nossa relação geral. Vai ser VA mais JXQ e Q fasor mais JXD e D fasor. Né? Se vocês fizerem essa conta toda, vai dar milagrosamente 1,68 com o ângulo 19,4 delta. Então ele bate e fecha em delta ainda, como nós queríamos. Existem outras formas de descobrir quem que é o EF. Eu quis fazer esse exemplo usando essa forma, certo? Para vocês verem como aplica, sempre lembrar de colocar isso aqui fasor, tá? Várias vezes, é muito comum erros de alunos em que eles só colocam o módulo de QI de D aqui e erram, né? Não colocam os ângulos, tá? Aqui é fasor, então tem que colocar os ângulos, senão não dá certo. Bem, fluxo de potência então na máquina de polos salientes, certo? Então, a potência vai fluir tanto pelo eixo direto quanto pelo eixo de quadratura, certo? Então, assim, assumindo a condição de gerador, né, que é esse centrifugador desprezível, a gente tem aqui Q é VD sobre XQ e D é F menos VQ sobre XD. VD é VA seno de delta e VQ é VA cosseno de delta. E aí nós temos que, usando uma única fase, né, que P é igual ao real de VA e A asterisco, né? Só que assim, a gente tem o seguinte, que VA e A, né, quem que é VA? A VA é VQ mais VD fasor, é a mesma coisa que VD mais JVQ. Tá? Isso daqui parece meio absurdo, mas é bem fácil de mostrar, na verdade. VQ é VA cosseno de delta, VD é igual a VA seno delta. Então, se a gente for somar os dois, né, a gente vai ter igual. Só que daí aqui com o ângulo, um deles vai estar com 90 graus em relação ao outro, então eu posso usar o VQ como imaginário, por exemplo, porque é fasor, né? Isso é o que são esses valores, né? Então, eu tenho que, obviamente, né, como um está em relação ao outro, eu consigo já chegar nessa relação aqui direto, certo? Um está 90 graus em relação ao outro, tá? Por mais que os ângulos originais deles não sejam esses 90 graus, mas eu consigo chegar nessa relação facilmente. Não é difícil, tá, de provar. A mesma coisa vale para o IQ, né? Então, aqui são escalares, né? Aqui são os fasores. Então, o S, né, potência aparente, vai ser VA e A conjugado, né? Eu posso substituir de uma forma retangular. Aqui, lembrando que o conjugado vai inverter o sinal, né? E aqui eu chego numa expressão geral, né? Então, o que não tem J, o que tem J, né? Vocês depois façam a dedução vocês mesmos também, né? Então, VD e D mais VQ e Q não tem J, isso daqui vai ser ativo, né? E os sinais trocados vão ser o reativo, certo? Se eu substituir ali aquelas relações que eu encontrei anteriormente, que são essas daqui, eu vou chegar que VA seno delta vezes EF menos VA cosseno de delta sobre XD, mais VA cosseno de delta vezes VA seno de delta sobre XQ. Aí eu posso expandir esses termos, né? Eu vou ter que VAF seno de delta sobre XD, menos VA ao quadrado cosseno de delta seno delta, VA ao quadrado cosseno de delta seno delta, XD, XQ. Posso colocar em evidência esse termo que ele é igual para todos, né? E aí eu chego nessa forma. E aí eu posso lembrar que o seno de 2α é 2 vezes cosseno de alfa, seno de alfa. Posso passar o 2 para cá dividindo. Então, cosseno de delta vezes seno de delta é seno de 2 delta sobre 2. Então, eu vou ter que o P vai ser igual a VAEF sobre XD, seno de delta, mais VA ao quadrado, seno de 2 delta sobre 2, 1 sobre XQ menos 1 sobre XD. Né? Então, essa seria aqui a relação, né, que a gente usa para o fluxo de potência ativa na máquina de polos salientes. Bem, se a gente colocar um limite, né, de que XD é igual a XQ, que é igual a XS, voltar para a máquina de polos lisos, esses dois termos aqui vão se anular, né, isso aqui vai virar XS, e a gente chega na expressão do fluxo de potência da máquina de polos lisos. Então, está coerente a nossa expressão com a expressão encontrada anteriormente. Então, faz sentido. Bem, analisando graficamente a potência de delta, né, a gente tem uma soma de dois senos. Né, um seno que assim, não é exatamente a metade da amplitude, mas é como se fosse a metade da amplitude, né? Se a gente considerar, enfim, desprezar XQ. Enfim, é possível chegar à metade da amplitude, mas é uma amplitude menor, né, do que a amplitude do outro. A gente vai ter um seno, uma frequência, um seno de delta e um seno de 2 delta. Seno de delta
o meio do seno de 2 delta, a gente somar os dois, a gente vai ver que o pico agora não é mais 90 graus, o pico está aqui, está um pouquinho antes dos 90. E essa forma de onda é distorcida. Né? Bem, então, para o lado positivo, né, o lado gerador a potência é maior que zero, delta positivo, potência positiva é maior que zero. Então, para o lado do motor, potência é menor que zero, que é delta negativa. Né? Então, aqui é delta e aqui é P. Beleza? Então, na máquina de polos salientes, o ângulo, né, para P máximo é diferente de mais ou menos 90, como é na polos lisos. Né? Então, é um pouco mais complicado de achar qual que é o ângulo para a potência máxima. A potência ativa tem um desenvolvimento análogo, né, que fica por conta do leitor ou do espectador. A dedução, né, a gente chega aqui que é igual a essa expressão aqui. Né? Então, quem quiser deduzir, deduza. Para mostrar que chega ali também. E também, se a gente fizer os dois iguais, a gente vai chegar na mesma expressão lá de polos lisos. Também, se você quiser conferir, confira por conta própria. Aí nós vamos fazer o exemplo 5.17 do FITS da sétima edição, que é o 5.11 do FITS da sexta edição. Esse é um dos exemplos mais difíceis do FITS. Ele considera uma máquina. O FITS na sexta edição ele resolve em variáveis físicas, mas ele fica muito complicado, ele pula muitos passos. Eu resolvi fazer tudo em PU e, assim, a minha resolução bateu com a do FITS, né? Então, eu acredito que a minha resolução esteja errada. Tem algumas imprecisões no FITS, tá? A minha está mais precisa que a do FITS. Ele considera que, enfim, faz umas aproximações bem grosseiras. Aqui está um pouquinho mais preciso do que a resolução do FITS também, tá? Então, é um motor de 2000 HP, é um motor bem grande, tá? Ele considera que a tensão nominal dele é 2.300 volts, XD é 1,95 ohms por fase, XQ é 1,40 ohms por fase. Ele quer saber quanto que é a potência máxima e o delta que leva essa potência máxima. Tá? Ele considera que essa máquina está conectada a barramento infinito e que a reatância do barramento é desprezível. Né? E ele considera que está trabalhando com VA nominal, né, no terminal, né, e que o corrente de campo, além de garantir VA nominal, garante fator de potência unitário, certo? Então, a gente calcula os valores em PU, né? Então, uso potência de base 2000 HP, que é 1,492 MVA. Eu uso a tensão de base 2.300 volts. Aí eu calculo a impedância de base, calculo com a impedância de base o XD em PU e o XQ em PU, certo? Daí fica muito mais fácil, é só usar um PU na fase, na linha, corrente e tensão. Fica muito mais tranquila a dedução do exemplo, tá? E aí, qual que é a ideia, né? É encontrar a função P, uma função de delta, e a partir disso a gente calcula, né, o P máximo, derivando o P em relação a delta igualando a zero. Né? Só que para isso eu preciso encontrar esses coeficientes dessa equação, que para o mesmo fator de potência são constantes. Né? Então, o V eu tenho. Eu sei que a tensão de terminal vai ser um PU, eu tenho XD, XQ, né? Só falta o EF, então eu preciso encontrar qual que é o EF para esse ponto de operação. Né? Quando V que é um PU, qual que dá o EF, né? Se eu quero fator de potência unitário. Né? Porque se mudar o fator de potência, muda também essa relação aqui, certo? Bem, então eu posso aplicar, né, a fórmula para achar o delta para um PU. Tipo, assim, esse delta não é o delta, tá? Que leva à máxima potência. Tipo, com um PU na saída, eu não tenho a máxima potência para fator de potência unitário, certo? Eu tenho que encontrar uma outra tensão de saída para ter a máxima potência para fator unitário. Mas é para mim ter uma noção quão distante eu estou da máxima potência. Isso também me ajuda, porque eu tenho o limite térmico do motor, né? Talvez eu não consiga chegar nessa máxima potência. Mas a equação, né, essa equação aqui, ela vai ser constante para o mesmo fator de potência. O fator de potência unitário sempre vai se manter a proporção. Né? Então, se eu tenho um PU, 0,8 PU, 1,1 PU na saída, certo? Então, eu preciso descobrir quem que é esse EF para fechar esse ponto de operação e poder fazer essa expressão. Né? Então, para descobrir o EF, eu preciso descobrir quem é o delta. Né? Delta aplicando a fórmula da tangente. Aqui vai ser bem mais fácil aplicar essa fórmula, porque o seno vai dar zero, né? Se o cosseno é 1. E é tudo 1 PU, então só vai ser basicamente o arco tangente XQ. Né? Então, ela acaba sendo bem prática em muitos casos. Tá? O fator de potência unitário é muito prático usar essa fórmula, em vez do fator auxiliar lá. Será que lá também fica bem tranquilo de fazer, né? Bem, basicamente ficou o arco tangente XQ, PU, né? Deu 21,55 graus.
Aí a gente calcula todas as grandezas, ED, EQ, VD e VQ, né? E aí a gente sabe de uma coisa, que eu preciso do módulo de EF, né? E na verdade já tenho delta também. Então VQ é igual a EF menos XD e D, né? Eu tenho XD, agora eu calculei ID, calculei VQ, então eu consigo calcular o EF que dá 1,13185 PU, tá? Aí substituindo esses valores, né, a gente chega na seguinte relação, tá? Então essa é uma função de P de delta para fator de potência unitário. Então se o fator de potência for igual a 1, eu tenho essa função P de delta, certo? Então agora eu consigo encontrar qual que é o ângulo, né, que maximiza essa potência. E aí eu derivo igual a zero. O certo seria derivar duas vezes, tá? Para ver que isso é um ponto de máximo mesmo, beleza? Mas, enfim, né? A gente pressupõe que é um ponto de máximo por causa que é um cosseno, um seno, enfim, né? O ângulo vai ser mínimo se for como... Ou vai ser mínimo, na verdade, porque é um motor, né? É um ponto crítico. Mas o mínimo é o máximo, enfim. Porque, né? É um negócio assim, né? Então aqui é o mínimo. Mas a gente vai pegar o ponto mínimo. Mas, enfim, é uma expressão relativamente simples. Então, eu derivo, né, derivado do seno da cosseno, aqui vai passar o 2 para frente, né, porque é a regra da cadeia. Aí eu vou ter que aplicar uma relação trigonométrica, tá? Que eu vou ter cosseno de 2 delta e cosseno de delta. Como eu resolvo essa equação? Eu substituo pelo cosseno de 2 delta essa expressão com cosseno ao quadrado aqui. Parece que vai complicar, mas facilita, porque aí isso daqui vai duplicar de novo, daí vai passar isso aqui dividindo, isso aqui eu vou ter minha cosseno de cosseno de delta ao quadrado, mais cosseno de delta menos um valor. Aí eu posso assumir que y é igual ao cosseno de delta. Faço a substituição aqui. E aí eu tenho uma equação de segundo grau. Né? O delta maiúsculo de Bhaskara, né? Vai dar 2,8823, positivo, né? Então tem soluções reais. Vai dar duas soluções, y igual a 0,288 e menos 1,63. Só que o cosseno de delta, que é y, não pode ser maior que 1. Né? Então esse y aqui, infelizmente, não, não é uma solução física. Né? Essa equação tem quatro soluções. Na verdade, tem quatro, duas, em teoria, duas deltas para cada y, né? Mas só vai ter duas soluções de fato. Então, y vai ser igual a cosseno de delta, então cosseno de delta é 0,288 e pode ser mais ou menos 73,2 graus. Aí, o mais 72, mais 73 graus é gerador e o menos é motor. Né? Então, a potência, né, se a gente for potência máxima, a gente substitui agora esse seno, substitui 103,2 e a gente encontra que a potência máxima é menos 2,16 PU. Posso duplicar a potência nominal para chegar na potência máxima que essa máquina aguenta. Teórica, né? Esse é o limite teórico, é além do limite térmico, que seria o limite lá da curva de capacidade. Então eu consigo chegar trifasicamente, né, valores trifásicos, a menos 3,2 megawatts. Né? E aqui eu posso, por mais que eu tenha resolvido tudo monofásico, tá, pessoal? Eu posso só, como está em PU, eu posso só chegar lá e multiplicar o valor trifásico que vai dar certo. Né? Eu posso multiplicar o valor monofásico e multiplicar por 3 depois de volta também. Mas eu posso só chegar lá e multiplicar por o valor trifásico e já chego na resposta. Beleza? Então, da máquina de polo saliente seria isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu passei um pouco rápido essa aula, tá? Mas é para vocês depois fazerem com calma, refazerem os exercícios. É mais para dar um tempo depois para vocês mesmos refazerem essas atividades, porque daí vocês vão pegar melhor. Beleza? Então, seria isso. E até o próximo vídeo.